aí então, né? Vamos entrar em mais um tema, né? Vamos falar de processo administrativo. Esse tema, ele é um tema que eu vou falar aí em sentido amplo, genérico. Por quê, gente? Cada ente federativo tem o seu processo administrativo, né? Então, assim, se eu fosse dar uma prova para Guarda Municipal de Saquarema, por exemplo, talvez eu tivesse que buscar uma lei de processo administrativo do município, né? Do estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande e tal. Mas o que normalmente se aborda quando o tema é processo administrativo é o geral, é o genérico, né? E a gente tem uma lei federal, a Lei 9784 de 99, que eu já falei aqui quando eu falei de princípios, que ela fala do processo administrativo de uma forma geral, né? Embora principalmente, prioritariamente, seja uma lei que tenha como foco a administração pública federal, mas ela é utilizada subsidiariamente nos outros entes federativos. Então, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, né, nos municípios, há uma permissão do STF, o STF entende que ela pode ser utilizada em qualquer entidade federativa e ela, por isso, é a mais abordada em todas as provas, tá? Essa lei, ela rege o processo administrativo federal. Então, por exemplo, se eu quero entrar com um pedido de licença, eu tenho que seguir o processo administrativo. Se eu quero entrar com um pedido de afastamento, eu tenho um processo administrativo. Se eu quero me defender de uma acusação, tem as regras do processo administrativo. Então, ela é utilizada com esse fim de resguardar, adquirir, transformar, extinguir direitos no âmbito administrativo. Ok? Coisas importantes que a gente não pode deixar de ter essa lei. Embora essa lei seja prioritariamente da União, ela é utilizada subsidiariamente nos demais entes federativos. Demais entes federativos. Então, não há problema de, mesmo sendo uma lei federal, ela ser utilizada nos demais entes federativos. Fábio, mas essa lei se aplica ao processo judicial? Não. Ela só se aplica na esfera administrativa. Então, ela nunca vai ser aplicada, por exemplo, ao Poder Judiciário? Pode ser aplicada. Olha só, o Poder Judiciário, ele normalmente trata com processo judiciário, não é isso? Se eu vou entrar com ação contra alguém, de indenização, uma ação de despejo, né? Normalmente são regras do processo civil, do processo penal, a depender da matéria. Mas se a atividade for administrativa, as regras são do processo administrativo. Então, por exemplo, eu sou servidor público. Se alguém me acusa de desvio de conduta e aí instaura um processo administrativo, eu uso as regras do processo administrativo. Então, essa lei ela também se aplica ao Poder Judiciário quando no exercício da sua atividade administrativa. Legal? E aí, gente, o processo administrativo em si. Como é que é o processo administrativo em si? A administração pública pode instaurar de ofício o processo administrativo? O que vocês acham? A administração pública viu que tem alguma coisa errada lá, um desvio de finalidade, alguém que fez uma compra sem licitação, alguém que está faltando e não está sendo computado. A administração, sabendo disso, ela pode entrar de ofício com o processo administrativo? Sim. Sim. Mas ela também pode instaurar a requerimento? Imagina o seguinte, eu quero, nessa agora, eu vim de Teresópolis pedir a remoção para São Pedro da Aldeia. E aí entrei lá com o processo administrativo, a administração acatou a minha argumentação e aceitou a minha remoção. Eu não iniciei um processo administrativo a requerimento? Sim. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, o processo administrativo ele se inicia de ofício ou a requerimento, ok? Então vamos colocar no nosso caderno essa primeira observação. O processo administrativo pode ser iniciado de ofício ou a requerimento.
Aí do lado de requerimento, abre um parênteses e coloca assim, por provocação. Por provocação. Fecha em parênteses. Embaixo coloque assim, o STF entende que a Lei 9784 de 99 pode ser aplicada, que a Lei 9784 de 99 pode ser aplicada subsidiariamente às demais entidades públicas. As craseado, tá? As demais entidades públicas. Aí abre um parênteses, estados e municípios. As demais entidades públicas. Abre um parênteses, estados e municípios. Professor, aqui no material está escrito que é o STJ. É o STJ? Eu acho. Depois eu posso até verificar, tá? Nem importa. O material está no STJ. Eu acho que foi um erro meu na hora de programar. Eu acho que é o STF. Mas a gente fica tranquilo. Pode colocar assim, os tribunais superiores, tá? Valeu, obrigado, Lulu. Boa observação. Aí, gente. Estados e municípios. Aí fecha parênteses. Aí a gente tem, lá no artigo 2º dessa lei, no artigo 2º, os princípios. Lembra que a gente trabalhou aqui no primeiro encontro os princípios expressos, explícitos, que é o LIMP, né? E trabalhamos alguns princípios implícitos, lembra? Proporcionalidade, razoabilidade, né? Trabalhei também, eu coloquei no material desses princípios da continuidade de serviços públicos que a gente vai trabalhar hoje. Tem um princípio que ele é muito importante, que ele está tanto na Lei 9784, mas também está no artigo 5º da Constituição, que provavelmente vocês já viram no momento, que é o princípio do contraditório. Já ouviram falar? O que é o contraditório? O contraditório é a oportunidade de você rebater uma acusação, não é? Até se confunde em alguns momentos com a ampla defesa, que é a defesa técnica mais a autodefesa. Mas o contraditório é a oportunidade de você rebater uma acusação. Para você rebater uma acusação, você tem que ter ciência, não é? Então, é importante que você seja intimado, intimação. É a informação de que você está sendo acusado, informação. Mas é só a intimação ou a possibilidade de se defender? Possibilidade de defesa. Isso aqui não cai dessa forma em prova, tá? É só para a gente entender o conceito. Então, falou em contraditório. O que é o contraditório? É eu ser informado da acusação que está sendo feita para mim e ter a possibilidade de me defender. Tudo bem? Isso é o exercício do contraditório de uma forma plena. Intimação, que é a informação, e a possibilidade de defesa. Legal? E aí vem a questão que é comumente abordada em provas de quase todas as bancas. No processo administrativo, que uma pessoa, as esferas são independentes, a pessoa pode responder a um processo judicial e a um processo administrativo, né? Simultaneamente. O processo administrativo ele também pode gerar uma demissão do serviço público. E aí eu estou respondendo ao processo administrativo. No processo judicial, a gente sabe que eu posso ter advogado, não é? E no processo administrativo, eu posso ter advogado? Posso. Mas eu preciso necessariamente ter advogado? Não. No processo judicial eu preciso. No processo administrativo, não. A súmula 5 do STF fala pra gente assim, ó, não ofende a Constituição
a falta de defesa técnica no processo administrativo. E é isso que cai em prova. Ok? Então, olha só. Eu preciso ter advogado no processo administrativo? Em regra, não. Mas eu preciso ser informado que eu posso ter um advogado no processo administrativo? Sim. Está aqui a intimação. Ok? Então, cuidado que é isso que cai em prova. Normalmente, o examinador coloca a contrário senso. Ele coloca assim: a falta de defesa técnica em processo administrativo torna o processo ilegal. Certo ou errado? Errado. Porque tem que ter a informação de que ele pode ter defesa técnica. Agora, a falta de defesa técnica está até simulado pelo STF. Ele não ofende a Constituição. Legal? Então vamos colocar. Porque às vezes, gente, olha só. Pega um cara, como eu, como o Rodrigo, outros aí, a Rosiane. Pô, se eu for fazer uma defesa em processo administrativo, dificilmente o advogado vai fazer a defesa melhor que eu vou fazer. Né? Eu não preciso do advogado, eu vou lá e faço a minha defesa. Né? O Rodrigo faz a defesa dele, a Rosiane. Quer dizer que eu não tenho advogado constituído que vai ofender a Constituição? Não. O contraditório foi garantido. Foi me informada a possibilidade de ter um advogado, mas eu prefiro usar os meios próprios. Tá legal? Então vamos colocar no nosso caderno. Coloque assim: conforme a súmula vinculante número 5, a súmula vinculante número 5, súmula vinculante número 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. Não ofende a Constituição. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, qualquer questão que venha com essa súmula, tá? Só dando uma clareada, súmula vinculante. Lembra que a gente falou no nosso primeiro ponto que é fontes do direito administrativo? Quais são as fontes? A principal é a lei, né? Aí a gente também tem doutrina e jurisprudência, né? Além dos costumes, para alguns. Jurisprudência, o que é jurisprudência? São as decisões reiteradas dos tribunais, né? Então, a súmula vinculante, na verdade, é um exemplo de jurisprudência. O que é a súmula vinculante? O STF edita uma súmula que vale para toda a administração pública e para os demais órgãos do Poder Judiciário. Todo mundo tem que seguir. Por quê? Imagina o seguinte: os assuntos são repetidos, toda hora vai ter que julgar o mesmo assunto? Não, ele faz uma súmula e a partir daquela súmula ali, todos os órgãos do Poder Judiciário, quando forem julgar, vão ter que seguir. Ok? Tranquilo? Então isso é súmula vinculante, e só quem pode editar súmula vinculante é o STF. Continuando no processo administrativo, o artigo 69A é um artigo extremamente importante. Por quê? Ele fala para a gente sobre a tramitação prioritária, com prioridade, de alguns processos. Imagine o seguinte: um servidor com 30 anos, um servidor com 65 anos. Quem tem mais prioridade na tramitação do processo? O servidor de 65, né? Um servidor que tem uma doença grave e outro que não tem doença nenhuma. O de doença grave deve ter uma tramitação prioritária. O artigo 69A, ele não veio em 84 com a lei, em 99 com a lei, ele veio depois. E ele traz o sistema de tramitação prioritária no processo administrativo, tá? Então ele permite que haja prioridade na tramitação de um processo, no andamento de um processo que envolva alguém com doença grave ou pessoas com idade superior a 60 anos. Legal? Então vamos colocar no nosso caderno isso aí, por favor. Coloquem assim. Atento às questões, às craseadas, tá? Atento às questões
humanitárias, vírgula, o legislador trouxe a prioridade na tramitação dos processos administrativos que envolvam pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Repetindo, que envolvam pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, vírgula, bem como pessoas deficientes ou portadoras de doença grave. Tranquilos, tudo bem? Serve até para o nosso dia a dia, né? Vou entrar com uma ação lá com o processo administrativo no INSS, né? Pô, e aí a pessoa tem mais de 60 anos de idade, já pede na petição a tramitação prioritária, a prioridade na tramitação. Professor, esse é o artigo 69A? 69A, tá? Da Lei 9784. Artigo 69A. Tudo bem até aqui, gente? E o processo, né, administrativo, ele tem algumas marcas importantes, né? Um artigo dele, por exemplo, fala sobre a delegação e a vocação. A gente chegou a tratar isso aqui ano passado no primeiro momento, mas como é matéria do processo administrativo, a gente precisa tratar novamente, né? Então, o processo ele fala o seguinte: normalmente ele tem a pessoa que vai julgar, a pessoa que vai ser o tomador de conta daquele processo. Mas em alguns casos, vai ser permitido que aquele processo passe a ser gerido por outra pessoa. Por exemplo, delegação, né? Na delegação, alguém passa a bola para outra pessoa. Não há necessidade de haver uma relação hierárquica, ok? O artigo da Lei 9784, ele fala assim, ainda que não haja, coloquei para você, ainda que não haja relação hierárquica, ok? Então a delegação ela pode ser feita entre pares. Eu, por exemplo, estou no mesmo patamar do Flávio, eu delego para ele um processo administrativo, ele delega para mim. Não há necessidade de uma relação hierárquica na delegação, ok? A delegação, ela é tida como feita por aquele delegado. Então, se eu passei por Flávio um processo administrativo, quem fez o processo administrativo foi o Flávio, não fui eu, é o delegado, ok? Agora, essas circunstâncias têm que constar na publicação, que o ato está sendo feito por delegação. Legal? Fábio, e todo ato do processo administrativo, ou todo processo administrativo pode ser delegado? Não. A lei fala, não podem ser objeto de delegação. Atos de caráter normativo. Atos administrativos de caráter normativo. Atos, por exemplo, que tenham um cunho geral e abstrato. Isso só o próprio que tem a atribuição que faz, ele não pode delegar. Outra, atos de competência exclusiva da autoridade. Então o cara é autoridade, está na lei que ele que tem que cuidar daquele processo administrativo, exclusivamente ele passa, não pode passar. Ok? Então há alguns atos que não são cabíveis de delegação. E aí na prova como é que vem? Na prova vem assim, todos os atos administrativos são passíveis de delegação, certo ou errado? Errado, que há atos que não cabem. Ok? Ou os atos de delegação não precisam trazer essa especificação, tem que trazer
Ou os atos de delegação necessitam de uma relação hierárquica. Precisa? Não, não precisa de hierarquia. Ok? Vamos colocar a observação do nosso caderno. Coloquem assim, por favor. Quanto à delegação, vírgula, consta que aí sublinha agora, tá? Não precisa haver a relação de hierarquia. Não precisa haver A relação de hierarquia. Ponto. Os atos realizados vão ser considerados os atos realizados vão ser considerados como atos, aí vocês vão sublinhar agora, tá? Do delegado. Vírgula. E não do delegante. E não do delegante. Ponto. Vou dar uma paradinha aí. Nesse exemplo, deleguei para o Flávio. Quem é o delegante? Eu. Quem é o delegado? O ato é editado por quem? Por ele ou por mim? Por ele. Ok? Ponto. É importante que a delegação seja devidamente publicada. Devidamente publicada. Ponto. Dá uma olhada aqui para mim, gente. Lembra, no encontro nosso de atos administrativos, os elementos do ato administrativo? Confie formorme, lembra? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Né? Competência. Né? Precisa ter um controle, né? Os atos precisam ser públicos para saber se quem está fazendo aquele ato administrativo é realmente a pessoa que vai fazer o ato. Não é isso? Aí tem o princípio da publicidade, isso que eu falei, tem que ser, tá em meio oficial, que aquele ato é um ato delegado. Porque imagina o seguinte, eu sou a pessoa responsável pelo ato. Se eu não publicar em meio oficial que eu estou delegando ao Flávio, aquele a quem vai ser destinado o ato vai contestar, pô, peraí, quem tinha que iniciar era o Flávio, não era o Flávio. Ok? Então tem que estar publicado em meio oficial o ato de delegação. Mas a gente viu agora há pouco que nem todos os atos serão passíveis de delegação, não é isso? E aí a gente vai colocar no nosso caderno, coloca assim, não poderão, sublinha com força, não poderão, e essa cai muito, tá? Ser delegados não poderão ser delegados os seguintes atos. Dois pontos. A edição de atos de caráter normativo. Repetindo, a edição de atos de caráter normativo. Ponto e vírgula.
os atos de competência exclusiva, sublinhe isso, exclusiva da autoridade. Aí do lado, em parênteses, vocês vão colocar assim, não é privativa. Não é privativa. Aí fecha em parênteses. Por quê? Porque o examinador na prova ele vai fazer assim com vocês, ó. Não podem ser objeto de delegação os atos de competência privativa da autoridade. Tá certo ou errado? É exclusiva. O que é privativa? Exclusiva é uma coisa que só eu posso fazer, não é? Privativa é uma coisa que eu posso fazer prioritariamente. A prioridade sou eu. Mas se eu não conseguir fazer, eu posso passar para outro. Ok? Lá com o Rodrigo, vocês em um momento vão ver a questão da ação penal privada, né? Ação penal pública, que ela é privativa do Ministério Público em algum momento, né? Na ação penal privada subsidiária pública, o ofendido pode assumir. Tá legal? Mas é outro tema. Então, só para trazer um exemplo, privativa é uma coisa, exclusiva é outra, e a gente vai ficar atento a essas questões. Tá? Eu falei duas coisas que não podem ser objeto de delegação, né? Ato de caráter normativo e competência exclusiva da autoridade, não é isso? Ponto e vírgula. A terceira. A decisão de recursos administrativos. A decisão de recursos administrativos. Ok? Então tem três atos que não podem ser objeto de delegação. A edição de atos de caráter normativo, né? Aqueles atos de competência exclusiva da autoridade e a decisão de recursos administrativos. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza. Falei de delegação, vou falar de avocação. O que é avocação? Na delegação não há necessidade da relação hierárquica, mas na avocação há. Na avocação há. A primeira diferença, né? A importante diferença. Então, por exemplo, uma autoridade está aqui, vamos pensar no delegado de polícia, tá? O delegado de polícia. Aí o inspetor está abaixo do delegado na hierarquia, não é? Aí aquela atribuição, ela é do inspetor, o inspetor está ali fazendo, ele está ali tocando o barquinho dele, por exemplo, um inquérito policial. Só que aí a autoridade, acima, a autoridade superior, num dado momento, fala assim, pô, eu quero puxar para mim esse inquérito policial. O que ele faz? Ele avoca. Então ele faz a avocação daquele inquérito policial. A avocação exige uma relação de hierarquia, que nem nesse exemplo que eu estou trazendo. Na delegação não existe, mas na avocação precisa a hierarquia. Além da hierarquia, quando o superior puxa para si uma atribuição, essa puxada ela é temporária em caráter excepcional, ok? Então a avocação, além de exigir a relação hierárquica, ela exige também que seja excepcional e temporária. Legal? Então vamos colocar no nosso caderno. Professor, a decisão de caráter, a última que você falou, uma palavra. Administrativo. Edição de recursos administrativos. Tá? O que é o recurso administrativo? Isso é o resultado do processo. Aí a parte tem 10 dias para interpor o recurso. Interpôs o recurso. Esse recurso só quem pode julgar é aquela autoridade, ele não pode delegar. Tá? Então vamos falar de avocação, né? Coloque assim, na avocação, vírgula, que é uma manifestação do poder hierárquico que é uma manifestação do poder hierárquico vírgula, é necessário
que haja o caráter excepcional e temporário desta medida. Ok, gente? Tudo bem? Então perceberam a diferença de delegação para vocação? Na vocação tem que ter relação hierárquica, na delegação não. Tá? Na delegação, em regra, quase tudo pode ser delegado, mas precisa que haja a manifestação no meio oficial, informando que o ato é feito por delegação e fica a conta do delegado, e que há atos que não podem ser objeto de delegação. Legal? Vamos falar das fases do processo administrativo. Olha aqui. Copiem o caderno de vocês. Aqui, gente, é meio que autoexplicativo, então não vou entrar explicando o que é uma decisão, o que é uma instauração, mas as fases, na sua ordem, é importante que vocês saibam, tá? Então coloquem no caderno de vocês as fases do processo administrativo. As fases do processo administrativo. Instauração, instrução, defesa, relatório e decisão. Instauração, a segunda instrução, a terceira defesa, a quarta relatório e por fim a decisão, tá? Tranquilo até aqui, gente? Esse tema é um tema mais de memorização, tá? Mas a gente vai aprender algumas coisas aqui. E aí, gente, por vezes, no processo administrativo, é necessário o comparecimento daquele pessoa que está envolvida no processo, né? Imagine o seguinte, você pede lá uma licença para tratamento de saúde. Não pode ser requerido da administração pública, por exemplo, que você compareça perante junta médica oficial para que apresente a sua condição física, clínica? Sim, né? E para isso, precisa ter aquilo que a gente falou no início, a intimação, não é isso? A intimação, que é a notificação, é a informação, é a materialização da primeira parte do contraditório para você ficar ciente de tudo que acontece no processo. No processo administrativo da Lei 9784, quando houver a necessidade de comparecimento da pessoa, do indivíduo que está envolvido no processo, a intimação, ela deve obedecer um tempo útil mínimo de 3 dias úteis, ok? Por quê? Se eu notificar o cara hoje para aparecer amanhã, não é covarde com ele? Provavelmente ele não vai conseguir providenciar os meios para comparecimento. Então, o que acontece? Tem que ter uma intimação com prévia de pelo menos 3 dias úteis, ok? Você anotar, daqui a pouco a gente faz um texto disso no caderno. 3 dias úteis. E aí o indivíduo foi notificado, vai comparecer. Se ele não comparecer, aquilo que está sendo alegado no processo é considerado verdadeiro ou não? Não é considerado verdadeiro. A falta de comparecimento, quando intimado, não se presume que o alegado pela administração é verdadeiro. Ok? Agora, essa intimação, ela precisa passar pelo fluxo legal. Então ela precisa ter os
ter as formalidades adequadas, o nome dele, o meio de comunicação, se for o caso, o endereço, ok? Então o cara vai ser intimado. Se essa intimação não observar todos esses trâmites legais, em tese, ele estaria aliviado de não ter comparecido, ok? Mas a presença dele espontânea supre a irregularidade na intimação. Então, olha só, o cara foi intimado sem o uso de todos os meios legais. Mas ele, vou aparecer lá na administração. O fato dele aparecer na administração supre a irregularidade dele não ter sido intimado de uma forma legal, supre porque ele apareceu lá. Não haverá prejuízo o comparecimento dele, ainda que a intimação não tenha sido legal. Ok? Então vamos colocar essas observações todas no único texto. Coloquem assim, por favor. A intimação para o comparecimento do interessado deve observar a antecedência mínima de 3 dias úteis. Sublinhe, por favor. E deve respeitar todas as prescrições legais. Todas as prescrições legais. Ponto. Mesmo quando as prescrições legais não forem observadas, vírgula, o comparecimento do administrado suprirá, o comparecimento do administrado suprirá essa irregularidade. O comparecimento do administrado suprirá, do verbo suprir, né? Suprirá essa irregularidade. Ponto. Caso o interessado não atenda à intimação, a intimação, caso o interessado não atenda à intimação, vírgula, isso não significa a perda do seu direito
vírgula, nem que os fatos alegados pela administração sejam verdadeiros. Ok? Então, qualquer informação, gente, veio na prova falar, o fato dele não comparecer quando intimado significa que os fatos alegados pela administração são verdadeiros. Certo ou errado? Errado. Ok? Tranquilo? Então, estou trabalhando, tá, gente? Os principais pontos que caem em prova de processo administrativo. A lei é grande, a gente tem que extrair alguma coisa que tem que cair com frequência, tá? E dentro dessa frequência tem uma coisa que é relativamente nova, chamada decisão coordenada. Olha só, como regra, sempre não, palavra forte, mas como regra, as decisões do processo administrativo vão ser gerenciadas por uma pessoa, por um agente público, né? Como regra é isso, mas tem as exceções. Uma das decisões é a decisão coordenada. Por quê, gente? Porque vai haver situações em que o processo administrativo, primeiro, vai ser complexo. Segundo, a matéria vai ser relevante e urgente. E terceiro, vai envolver mais de um órgão administrativo. Então não é de muita responsabilidade para um só decidir. Nesse caso, quando envolver 3 ou mais setores importantes, 3 ou mais órgãos importantes, vai ser tomada a decisão por via de decisão coordenada. Vai ser uma junta que vai montar essa decisão de um processo administrativo. Tudo bem? Isso é exceção, tá? Então precisa de alguns requisitos, como por exemplo, ter uma matéria complexa, envolver 3 ou mais setores ou órgãos, né? E for uma matéria relevante, tá? Embora a gente vai ver aqui mais à frente que em algumas situações específicas não vai poder ser adotada a decisão coordenada, e é isso que está em prova. Tá legal? Então, em regra, vai ter uma pessoa que vai decidir o processo administrativo, mas em hipóteses excepcionais vai ter a decisão coordenada, que é um grupo de pessoas resolvendo um processo administrativo. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Imagine um processo que esteja rolando no Detran, vamos trazer para o âmbito do Detran, né? O Detran é uma autarquia, né? Dentro dela tem seus órgãos, não tem? A Corregedoria é um órgão do Detran? A Ciretran é um órgão do Detran? O setor de pessoal é um órgão do Detran? Imagine o seguinte, um pedido de remoção de um servidor do Detran, lá na capital, né, que precise passar pela presidência, que precisa passar pelo setor de pessoal, que precise da anuência da Ciretran. Não é uma decisão que envolve 3 ou mais setores? Sim, se envolver 3 ou mais setores e for matéria complexa e relevante, é possível a decisão coordenada. Legal? Tranquilo? Agora, a decisão coordenada, ela não vai ser aplicada quando envolver licitação ou processos sancionatórios, processos de punição. Tudo bem? E aí é a questão de prova, né? Sempre tem que ter exceção para ser cobrada na prova. Legal? Então vamos colocar no nosso caderno sobre a decisão coordenada. Coloca assim, a decisão coordenada é a forma trazida pela lei quando a decisão administrativa envolver 3 ou mais setores, sublinhe 3 ou mais setores, trazida pela lei, quando a forma... Só não lembro a palavra que eu usei antes aqui, mas... É a forma trazida pela lei quando a decisão administrativa envolver 3 ou mais setores. Envolver 3 ou mais setores, vírgula, órgãos ou entidades. Três ou mais setores, vírgula, órgãos ou entidades. E a matéria
Não, e a matéria for complexa. Ponto. A decisão coordenada trará mais celeridade, tá? É velocidade, tá, gente? Mais celeridade e segurança jurídica. Celeridade e segurança jurídica. A decisão coordenada trará mais celeridade e segurança jurídica. Ponto. No entanto, não poderá ser aplicada, no entanto, vírgula, não poderá ser aplicada quando envolver letra A, processos de licitação. Letra B, poder sancionatório. Letra B, poder sancionatório. Aí abre um parênteses, coloca assim, punições. Poder sancionatório. Abre um parênteses, punições. Fecha em parênteses. E letra C, quando envolver autoridades de poderes distintos. Quando envolver autoridades de poderes distintos. Então, olha só, gente, imagine um processo administrativo, tá? Que ele esteja lá envolvendo, né? Uma autoridade do Poder Executivo e uma autoridade do Poder Legislativo. São poderes diferentes, não são? Os poderes são independentes e harmônicos entre si, não é? Legislativo, Executivo e Judiciário. O Ministério Público não é poder, né? E aí o que acontece? Um processo administrativo que esteja envolvendo autoridade do Poder Legislativo e do Poder Executivo. São autoridades de poderes diferentes, ok? Nesse caso, a decisão coordenada não é a forma de solução. Legal? Punição. Punição do servidor. Vai ser feita por decisão coordenada? Não, não será. Ok? E um processo de licitação vai passar pela decisão coordenada? Também não passará. Então, a decisão coordenada poderá ser adotada como regra, mas nessas três situações não poderá ser adotada. Tranquilo? Para encerrar esse tema de processo administrativo, vamos falar do princípio da motivação, que a gente já entrou aqui anteriormente quando falou em princípio, né? Lembra do princípio da motivação? Que, em regra, as decisões administrativas elas são motivadas, mas algumas não, né? Lembra que eu falei o seguinte, ó, a administração vai fazer envio de um determinado armamento com a delegacia de Polícia Federal na fronteira. Ela vai explicitar isso? Vai motivar porque a gente precisa enfrentar a criminalidade organizada? Não, não vai motivar. Então, nem todos os atos serão motivados. Os atos que atentarem contra a segurança da sociedade e do Estado não serão passíveis de motivação, não é isso? Também falei que os cargos em comissão, a nomeação e a exoneração não precisam de motivação. Falei ou não falei aqui? Isso está com vocês, né? Beleza. Então as motivações elas são expressas. Por quê? Porque nós, população, precisamos ter o controle do que a administração pública está fazendo. Não é isso? Mas, por vezes, essa motivação da administração no ato administrativo,
não será explícita. Ela vai falar assim, ó, decido no processo administrativo que está comigo, do mesma forma que o processo administrativo tal, e faz menção a outro processo. Ele explicitou aqui? Não. Ele fez referência a uma outra decisão administrativa, a um outro processo administrativo. Isso se chama no direito administrativo de motivação aliunde. Cuidado, gente. É cereja do bolo, tá? Provavelmente muita gente não vai nem saber, não vai estudar isso aqui, mas se cair na prova de vocês, é a questão que 3% da galera vai matar. Então vocês não sei. Motivação aliunde. O que é motivação aliunde? É a motivação que ela não é clara e expressa. Ela faz referência a uma decisão anterior. E ela é válida? Ela é válida. Ela é válida para o direito administrativo. Tudo bem? Legal? Vamos colocar no nosso caderno isso para a gente ir para o almoço. Então coloquem assim, por favor. Conforme o artigo 50 e a jurisprudência é possível que a decisão administrativa tenha por base a declaração de concordância com pareceres anteriores. Com pareceres anteriores. Declaração de concordância com pareceres anteriores. Declaração de concordância com pareceres anteriores. Vírgula, o que se chama de motivação aliunde. Aqui no quadro, tá? O que se chama de motivação aliunde. Tudo bem, gente? Aí eu sugiro a vocês, tá, gente, que façam a leitura dessa lei, né? Lógico que esses pontos são os pontos principais, mas tem outros pontos. Né? Humanamente seria impossível trabalhar a leitura aqui até no encontro, né? Mas assim, os pontos que mais caem eu coloquei para vocês. Tá legal? E a gente vai dar aquele intervalo para o almoço e depois na volta do almoço a gente vai voltar com probidade administrativa, depois serviços públicos e vamos finalizar com licitações. Tá legal? Então, eu não comecei com licitações porque o sono bate muito forte em licitações, então deixa eu final da tarde, pra você recuperar, tá?